Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Nós sempre esperamos encontrar todos bem, com disposição, com alegria, mesmo diante dos embates da vida, porque nós estamos realmente na caminhada deste mundo para a nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus, baseados nesse livro aqui, O Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 135, onde ele vai nos dar a seguinte mensagem: desculpa sempre. E nós vamos começando já falando sobre uma partezinha do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 14, onde Jesus diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Nós vamos lendo aqui o texto, é um texto curto, mas com uma mensagem muito boa, e nós vamos comentando alguns parágrafos deste material. Ele começa: por mais graves que pareçam as faltas do próximo, não te desdenhas na reprovação. Já vai dando para nós um grande conselho, que por mais que a gente saiba que as pessoas tenham suas falhas, que muitas das vezes acabam nos magoando, ele já vai dizendo que não desdenhas reprovando isso daí. Ele está dentro da sua natureza e da sua evolução, porque todos nós estamos prontos para evoluirmos espiritualmente, e às vezes a evolução e o aprendizado ela é muito lenta para determinadas pessoas, às vezes como é para nós também. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. É claro que num primeiro momento o nosso intuito é condenar o que as pessoas fazem para nós e para as outras pessoas. Isso faz parte da falta de elevação espiritual do ser humano. Jesus não fazia uma coisa dessas, né? Ele tinha já a capacidade inerente da sua evolução de, mesmo diante das situações, não condenar o que as outras pessoas faziam, pois ele sabia que dentro delas aquilo era feito muito mais para se defender do que praticamente para atacar as outras pessoas, né? Procura nas vítimas da maldade algum bem, com que possa socorrê-las, assim como a vida opera milagres do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Então é um conselho aqui que é dado por Emmanuel, de que nós procuremos nas pessoas, por mais dentro daquilo que elas fazem que não nos agrada, procuremos alguma coisa boa, né? Porque todos nós temos dentro do coração coisas boas, só que nós não expomos essas coisas para as outras pessoas e às vezes nem para nós mesmos. Antes de tudo, lembra quão é difícil julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Nós sempre temos a tendência de julgarmos as situações dos outros pela nossa balança, pelo nosso crivo. E Emmanuel aqui está dizendo aqui, mas como é que nós podemos nos apropriar da consciência das outras pessoas em relação ao que elas estão fazendo? Como é que nós podemos sentir a realidade de uma outra pessoa? Como é que nós podemos sentir a dor de uma outra pessoa? Aliás, as outras pessoas não sentem nem a nossa dor, nem aquilo que estamos passando, por mais que procuremos expressá-las e por mais que procuremos fazer com que elas entendam o acontecimento, nós entendemos que, infelizmente, as coisas não são assim, né? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos seus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Aqui ele já está dando uma ideia para nós de que se o mundo gira, né, como ele está falando aqui, em derredor dos nossos passos, ou seja, diante de nós mesmos, como é que a gente quer entender a situação dos outros se nós nos cercamos dessa neblina e não procuramos a luz para o entendimento das outras pessoas? Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento.
Isso é muito importante, porque o que acontece? Nós somos às vezes muito reativos, né? Nós julgamos as coisas assim de uma hora para outra, nós procuramos falar, dizer, olha, né, como se fôssemos entendedores daquilo que aconteceu. E ele está dizendo, não, calma, aguarde um pouco, procure o equilíbrio, pense, analise, veja o que está acontecendo, não julgue as coisas, até porque mesmo a gente não gosta que nós julguemos as nossas coisas, né? Além disso, nos problemas da crítica, não te suponhas isento dela. Olha, ele está devolvendo para nós aquilo que nós podemos fazer para os outros. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. E é verdade mesmo. Em razão da nossa complacência para nós mesmos, nós às vezes, quantos enganos, eu não gosto muito da palavra erro, né? Mas quantos enganos nós cometemos durante a vida e nós mesmos nos julgamos complacentes, eu sou assim mesmo, eu não deveria ter feito, mas já que aconteceu, aconteceu. Mas quando é para uma outra pessoa, quando é para uma atitude de uma outra pessoa, nós somos completamente diferentes. Nós julgamos dentro do crivo que a gente acha que tem que ser julgado. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. E quando as pessoas falam alguma coisa de nós, nós ficamos chateados, quando não muitas vezes deixamos de gostar daquela pessoa ou mesmo de quebrar a amizade. Há quem ajude, exaltando o seu porvir luminoso. Há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. É que a gente sempre aceita elogio, por mais humilde que a gente seja, não, eu não sou desse jeito, né? É uma falsa humildade. Mas quando chegam para nós e falam, mas por que você fez isso? Por que você é desse jeito? Você não muda? Você fica, em vez de analisar, será que realmente é isso? Puxa, eu vou parar para pensar. Será que isso realmente que eu estou fazendo está certo? Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente, como Jesus nos ensinou. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. É verdade mesmo, né? O amor, como diz o apóstolo Pedro, ele cobre a multidão dos pecados, porque nós vamos nos cercando de um maior entendimento, que é o entendimento espiritual. Jesus já fazia isso daí, Jesus nos ensinou a fazer isso daí. Diante de tantas situações, até no último momento que ele passou, ele mesmo perdoou, né, as faltas das outras pessoas, dizendo, eles não sabem o que fazem, eles não têm tendência do que está acontecendo, eles não analisaram bem a profundidade disso daí. E nós, há mais de 2000 anos, ainda estamos na mesma situação. Um pouco melhores, poderíamos estar bem melhor. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então quem perdoa, quem esquece o mal, né? Ele está dizendo aqui, vai receber de Deus, do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação que você faz para as outras pessoas, né? A alvará de libertação de si mesmo, porque você começou a se entender. Você começou a entender as outras pessoas, você começou a analisar o que as outras pessoas fazem e elas não são passíveis de reprovação, mas são passíveis de complacência diante daquilo que elas estão fazendo. Por isso que nós nos habilitamos sempre a nos renovarmos diante daquilo que está acontecendo, porque isso faz parte da nossa evolução, isso faz parte da nossa caminhada para uma nova tendência, uma nova situação. Por isso, antes de julgarmos, antes de fazermos o nosso pré-julgamento para as outras pessoas, comecemos a analisar exatamente como que nós estamos, como que nós somos, o que nós estamos fazendo para as outras pessoas. Será que realmente isso funciona? Será que realmente isso faz parte dessa tendência de nós melhorarmos? Será mesmo? Temos que analisar bem, com bastante prudência, com bastante calma, para que a gente não caia sempre no erro de sermos julgadores dos outros e esquecermos de sermos julgadores de nós mesmos e na situação de que somos mais benevolentes para conosco do que para com as outras pessoas.
Esta é a mensagem do Mestre Jesus e de Emmanuel, né, no Evangelho de hoje. Agora nós vamos passar para o atendimento da irradiação à distância, do passe à distância. Então eu gostaria que você se preparasse, colocasse ao seu lado, se sentasse confortavelmente e colocasse ao seu lado um copo ou uma garrafa com água, colocasse as mãos nos joelhos, fechasse os olhos. Enquanto vai passando aqui a música, os nossos irmãos estarão repassando, fazendo o trabalho de passe, né, para que você e as outras pessoas possam se beneficiar. Então pense no Mestre Jesus, faça as suas solicitações e que você consiga alcançar aquilo que você deseja, dentro sempre da complacência para com os outros. Paz e prosperidade, até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre.